Olha, que tal caminhar com a gente em um dos primeiros bairros construídos em Salvador no século XVII, o Santo Antônio Além do Carmo, com seus casarios coloridos. Olha, caminho bem por aí, viu? O bairro do Santo Antônio Além do Carmo faz parte de uma das localidades mais antigas de Salvador. Seu primeiro registro remete ao século XVII. Ele inicia na Cruz do Pascoal e vai até o Largo do Barão do Triunfo, limitado pelos bairros do Barbalho e Carmo. O termo Além do Carmo foi criado em 1549, quando Tomé de Souza demarcou os limites da cidade e incluiu a expressão no nome do bairro, considerando que, por ele ficar além do portão do Convento do Carmo, não fazia parte de Salvador. A importância histórica do bairro não para por aí. A invasão holandesa de maior importância ocorreu aqui no bairro do Santo Antônio, em 1638, em que vai bater um papo com a gente é o historiador Rodrigo Lopes. Esse nome, Santo Antônio Além do Carmo, vem de onde? Bem, é uma denominação do Orago, né, da primeira capela que foi construída aqui por Cristóvão Daltro em 1594, quando não existia essa estrutura ainda. A gente chama de Orago, né, uma choupanazinha realmente de pau a pique, coberta de palha, e a devoção dele e da esposa a Santo Antônio. Né? Isso era uma região completamente fora dos limites urbanos de Salvador. Né? O Santo Antônio naquela época era considerada área rural. Né? Então aqui existiam pequenas fazendas, pequenas casas, e esse terreno foi cedido então, né, para que se edificasse a capela. Continua, né, homenageando Santo Antônio. E além do Carmo, por quê? Aqui a gente tem a divisão de duas freguesias. Né? Saindo dos limites de Salvador, da Salvador colonial, que eram as portas de Santa Catarina, que fica ali nas imediações do Pelourinho. Então, extramuros de Salvador, da cidade fortificada, a gente tinha o início do bairro do Carmo, né? Que foi uma doação também feita à Ordem dos Carmelitas, que inauguraram ali, fundaram a igreja do Carmo. E a igreja de Santo Antônio, que ficava mais distante, então se referia Santo Antônio além do Carmo. Então você atravessa o Carmo para chegar em Santo Antônio. Por isso que o nome ficou desse jeito. Para que as pessoas entendam, era assim cercado, não era isso? Salvador por é uma muralhas, cidade cercada. Não é isso? É uma cidade medieval, de fato. Né? Então tinha portas. A porta de Santa Catarina, que ficava então ali nas imediações de onde hoje passa o Tabuão, e na outra extremidade as portas de São Bento, que ficavam nas imediações da Praça Castro Alves. Elas foram destruídas no final do século XVII. Pois é, para que todo mundo entenda, algo que eu aprendi realmente com o Rodrigo, na outra entrevista que a gente fez ali do Bonfim, Salvador foi uma cidade planejada e para ser realmente uma outra capital de Portugal, na verdade? Exato. Totalmente murada, planejada, que materiais vieram de lá, totalmente estruturados. Você imagine que Salvador, no século XVIII, era a segunda maior cidade do continente americano, só perdia para Filadélfia, nos Estados Unidos. Então a gente tinha maior volume de pessoas, né, aqui. Na América do Sul, portanto, era maior. Tá? E era a capital do Império Ultramarino Português. Então Portugal estava espalhada por colônias no mundo inteiro. Né? E Salvador era a capital desse império. Né? Como o Brasil depois se tornou capital de Portugal pela primeira vez na história, uma corte inteira sai de Portugal e vai governar a partir de outro país que era sua colônia, né? O Brasil, no caso do século XIX. Por isso não ficaram de fora as invasões, e daí veio uma grande invasão que foi a invasão holandesa. E o Santo Antônio está muito ligado à invasão holandesa também, né? Que ela acontece no início do século XVII, entre os anos 1620 e 1630. E por que isso? Porque Portugal não toma o cuidado devido com sua colônia no início. Embora tenha sido fundada Salvador aqui para ser uma cabeça, né, de proteção e de povoamento do território colonial português, muita gente estava de olho nas riquezas extrativistas que o Brasil possuía. A gente não tinha nem descoberto o ouro ainda, as pessoas estavam querendo realmente o pau-brasil e as especiarias que existiam aqui. E como Portugal não dava conta disso completamente, era um território imenso, então não tinha como fiscalizar todos os pontos também,
frequentemente nós recebemos visitas de piratas e corsários estrangeiros, então franceses, holandeses. Aqui na Bahia, notadamente, os holandeses invadiram 2 vezes, né? E depois da primeira invasão holandesa, então, as autoridades decidiram, olha, é preciso proteger melhor Salvador. Os muros não dão conta, não asseguram a segurança da cidade. É preciso que a gente tenha fortificações além dos muros. Então, aqui no Santo Antônio também foi criada uma fortificação, aliás, 2, né? Que é o Forte de Santo Antônio e o Forte do Barbalho, que durante muito tempo, e até o século XIX, o Barbalho fazia parte da freguesia do Santo Antônio. Aliás, tudo que a gente conhece, saindo do Carmo e indo até a Liberdade atual, tudo isso fazia parte de Santo Antônio. Daí vem o nome também, não é isso? Além do Carmo, para que as pessoas também entendam. Exato. Por isso que a gente vai fazer, muita gente se confunde a criação, que eu também perguntei, entre aqui a capela, né, de Santo Antônio, além do Carmo, e a criação do forte, do Santo Antônio, além do Carmo. Não, a gente pode dizer que a capela deu origem a um povoamento maior dessa região, enquanto que o forte ele foi construído como uma contingência das invasões holandesas. Aqui já foi invadida. Inclusive aqui, sim. Muitas pessoas se mantiveram, disse que alguns holandeses ficaram aqui dentro. E não só nesse momento, até o século XIX, nas lutas pela independência da Bahia, isso aqui também estava ocupado por tropas portuguesas, que não queriam, né, que a Bahia aceitasse a independência do Brasil proclamada por Dom Pedro I. Então, naquela época, a divisão da freguesia de Santo Antônio se dava assim. Existia a primeira freguesia, que era essa parte mais próxima do centro original de Salvador, e existia a segunda freguesia de Santo Antônio, que era realmente formada por roças e fazendas, e saía daqui e chegava até Pirajá. É por isso que em Pirajá é que as tropas fiéis a Dom Pedro, os baianos, né, os vaqueiros de Pedrão, os escravos e ex-escravos, né, as pessoas pobres lavradores que compunham o exército patriótico da Bahia, então eles se fixam lá em Pirajá, que era o finalzinho da segunda freguesia de Santo Antônio. Então a gente, para conhecer e concluir melhor, a gente vai andar, pode ser, Rodrigo? Pode, a gente vai sim. caminhar ali até o forte, para todo mundo entender melhor essa grande história que é de Santo Antônio. Bem bacana, vamos lá. Vamos lá. Atualmente esse forte aqui é conhecido como Forte da Capoeira e é tombado pelo IPHAN, mas já foi um presídio em regime político, não é isso? Na época da ditadura militar, então os presos políticos da ditadura eram presos aqui. Mas assim, em vários momentos da história do Brasil e da Bahia, esse forte foi importante. A gente tem episódios muito interessantes, por exemplo, a Revolta dos Malês, que aconteceu aqui em Salvador em 1835, também os acusados e presos ficaram aqui, né? Na época da independência do Brasil na Bahia, também aqui. Na Sabinada, também aqui. Então, assim, muitos eventos políticos importantes da história do Brasil, então isso aqui serviu, né, para que aquelas pessoas ficassem recolhidas. E a mais importante foi a construção dele na construção holandesa, né? Por causa da invasão holandesa. Exatamente. Então, é aquela lógica que eu te falei agora há pouco. Quer dizer, Salvador é uma cidade fortificada. Teoricamente, estava livre de qualquer tipo de invasão. Mas os holandeses invadiram. Então, assim, invadiram, tomaram a cidade com certa facilidade, era preciso que houvesse outros lugares de resistência militar. Então, vários fortes foram construídos a partir da invasão holandesa para proteger Salvador, impedindo os inimigos de entrar em Salvador. Esse forte aqui protege Salvador tanto pelo mar da Baía de Todos os Santos, quanto pela estrada, pela saída para os sertões, que era aquela época. A construção desse forte, então, Rodrigo, foi quando ocorreu a invasão... A primeira invasão holandesa. Em 1624. Então, os holandeses invadiram a cidade, foram expulsos. Então, nesse interregno, porque eles invadem uma segunda vez nos anos 1630, né? Nesse interregno, que eles são expulsos e vão para Pernambuco, e ficam lá em Recife, Olinda, então se constrói essas fortificações aqui para uma outra eventual invasão. Sim. E que se confirma.
10, 15 anos depois, os holandeses voltam para a Bahia e tentam invadir de novo a cidade. Aí esses fortes já têm utilidade maior. Aí que realmente surgiu aquela necessidade de se defender o Estado. Exato. E a pessoa tem, para que as pessoas tenham uma noção, quando vocês virem aí acompanhando o programa Bem Por Aí, vai perceber, quando verem o programa que a gente fala de Garcia, é muito grande. Você tem uma ideia, veja que a gente está aqui em 2 pontos estratégicos. Esse forte, você tem a visão da Baía de Todos os Santos, então os canhões daqui conseguiam atingir naus no mar, e aí a gente vai esquecer essa parte aqui debaixo do comércio, que é tudo isso é aterro, né? O mar vinha bater aqui no pé da montanha. E você tinha também aqui os canhões junto com o Forte do Barbalho, que é um forte irmão, fica do outro lado aqui. Sim. Então se proteger a entrada por terra de Salvador, porque quem vinha do Recôncavo, quem vinha de qualquer sertão da Bahia por terra, tinha que entrar por aqui. Era a antiga Estrada das Boiadas, né? Então protegia essa região. É estratégia. É estratégia. Com o farol, o forte da Barra, né? Verdade, o forte de Itapuã. Sim. Então, exatamente. realmente, a Bahia começou a ser bem cercada. A Bahia era importantíssima para Portugal. É por isso que Salvador tinha que ser tão bem guardada. E para a história do Brasil. Com certeza. Com certeza. Então, a gente vai falar com o Rodrigo também a importância da construção e da religiosidade na Bahia. Pronto, vamos nessa. Okay? A lenda que algumas igrejas de Salvador têm uma torre. E aqui da Santo Antônio além do Carmo é motivo de várias lendas, várias diferentes. Essa aqui eu já ouvi várias. De imposto, e dizem uma que eu gosto muito, que é engraçada, que um coronel botou um Santo Antônio ali para tomar chuva até a filha dele, desse coronel, casar. E se ela não casasse, que eu acho que não aconteceu, ele construiria uma outra torre. É isso mesmo, Rodrigo? Olha, isso pode estar dentro da anedota popular, né? Da memória popular. Mas Santo Antônio está lá até hoje. Essa menina não casou nunca. Meu Deus do céu. Eu acho que o mais factível, a explicação mais factível realmente da segunda torre são questões econômicas. Às vezes a Irmandade ou a própria igreja não tem dinheiro para construir a segunda torre. Então precisa pagar, porque as matrizes aqui no Brasil estavam vinculadas a outras igrejas em Portugal ou a ordens régias em Portugal. Então o rei tinha que permitir construir. Provavelmente foi esse o problema. E existem outras histórias que dão conta de que havia a segunda torre, que no bombardeio a Salvador, o Forte do Barbalho acidentalmente atingiu a torre e caiu. Então, mas essas coisas não são fundamentadas em documentos, né? Então a gente fica sempre com a explicação que é mais racional, que realmente é um problema de custo para construir a torre. Os impostos. Os impostos. E também, você também falou de algumas igrejas serem mais subalternas. O Santo Antônio, desde a sua época colonial, da Bahia colonial, quando era freguesia, né, ele concentrava um grande número de igrejas em seu território. Então tem a igreja matriz de Santo Antônio além do Carmo, mas a gente tem a igreja do Boqueirão, né, a gente tem a própria igreja de Santa Luzia, a igreja dos Perdões, a igreja dos 15 Mistérios, e algumas têm histórias bem interessantes. Por exemplo, a igreja dos 15 Mistérios é uma igreja desmembrada de uma irmandade de homens negros. 15 Mistérios é uma alusão aos mistérios do Rosário de Nossa Senhora, né? Então é o Rosário dos Homens Negros, e eles fazem essa igreja aqui no Santo Antônio, e muitos deles eram malês, escravos ou libertos, convertidos à religião islâmica, e que fizeram uma grande movimentação aqui em Salvador em 1835 e quase tomam a cidade. Olha só. Né? A revolta dos malês é famosa na história da Bahia. Muito grande, né? E muita gente não sabe que muitas pessoas que falam de cor, né, não poderiam entrar em muitas igrejas, na verdade. Essa é a utilidade das irmandades dos homens pretos. A gente tem a irmandade dos homens brancos, dos homens pardos e dos homens pretos. Né? Essas irmandades, elas legitimavam um lugar social e político das pessoas de cor quando eles tinham alguma dificuldade de conviver, de socializar com os homens brancos, homens livres, em lugares como as igrejas. Então se criava a irmandade, eles construíam sede própria, né? E eles cuidavam dos membros. Então a irmandade existia tanto para uma ajuda espiritual como uma ajuda econômica para as pessoas em vida ou no momento da morte. Então, por exemplo, eles providenciavam enterros de muitos membros que não tinham condição de pagar o caixão, por exemplo.
né? Então é a Irmandade quem providenciava. É a Irmandade que providenciava o cemitério que vai enterrar aquela pessoa, né? Então as Irmandades foram bem importantes na história da Bahia. E além dessa história, aqui no Santo Antônio Além do Carmo é muito rico nessas procissões que é contornada aqui no próprio centro, no próprio Santo Antônio, que inclusive acontece muito aqui no último dia de junho. A gente falou dos 15 mistérios, que é uma irmandade que se desmembrou da matriz de Santo Antônio. A Igreja do Boqueirão é uma outra irmandade que se desmembrou da matriz de Santo Antônio. Então essas igrejas, elas permanecem em contínua comunicação. Então a procissão de Santo Antônio sai dos 15 mistérios, percorre as ruas do bairro, chega aqui à Igreja Matriz, tem relação com o Boqueirão, por aí vai. E como toda lavagem e como o que acontece na Bahia, há um sincretismo religioso muito grande. Sempre há, sempre há. Inclusive aqui no Forte da Capoeira, onde a gente está, quem nos recebe na entrada é Ogum, né? Que é sincretizado com Santo Antônio. O bairro do Santo Antônio traz no nome a ideia do crescimento urbano, mas traz também a história de Salvador, do Brasil. Conheça o seu bairro, passeie, aprenda a cultura, a história e caminhe bem por aí.